Revelado, mãe desdenhou de mim, até que noiva do meu irmão descobriu meu incrível passado. Era um domingo ensolarado e a casa estava cheia de risadas, um cheiro de comida caseira no ar e a energia de uma família reunida. Ana, de 24 anos, sempre foi a luz daquelas reuniões. Mesmo com a vida difícil, trabalhando em uma pequena loja de doces para ajudar a mãe e o irmão, ela tinha esperanças que iluminavam seu coração. Contudo, a alegria se desfez como nuvens escuras quando sua mãe, com um tom sarcástico, soltou a frase que Ana nunca esperou ouvir: "Ah, você e seus sonhos. Quando vai perceber que ser sonhadora não paga conta?" O golpe a fez sentir-se invisível, como se todo seu esforço fosse desconhecido, enterrado sob a indiferença de quem deveria reconhecer seu valor. A dor queimava em seu peito enquanto ela tentava manter a compostura, cercada por olhares, especialmente da noiva rica de seu irmão, Carla, que parecia ter tudo o que Ana desejava. As risadas e conversas ao redor tornaram-se um eco distante, enquanto Ana lutava para não deixar as lágrimas escorregarem. Como ela poderia mostrar sua força e valor para alguém que só via sonhos e não a realidade? Era um momento intenso e no ar estava a expectativa de algo a ser revelado. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Após o intervalo pesando nas emoções, Ana decidiu que era hora de mudar a história. Logo após o almoço, enquanto lavava os pratos, encontrou uma vizinha que costumava compartilhar histórias do bairro. Entre risos e lembranças, a mulher mencionou a loja de moda dos avós de Ana, um passado que a jovem desconhecia. Você sabia que seus avós foram donos de uma loja bem famosa na cidade? Era um sucesso. Ana sentiu um frio na espinha. Um legado esquecido que poderia mudar tudo. O embalo de sua vida tumultuoso, pois agora ela precisava saber mais. Antes que pudesse responder, Carla aproximou-se, mostrando um interesse genuíno pelas revelações. O olhar da noiva de seu irmão era como um farol, despertando em Ana a coragem que ela não sabia que tinha. Naquele momento, uma pergunta ecoou em sua mente. Será que eu posso mesmo resgatar meu valor e ser vista, não apenas por Carla, mas principalmente pela minha mãe? Era uma transformação excitante e aterrorizante ao mesmo tempo. A tensão entre ela e sua mãe cresceu, mas a luz no fim do túnel a fazia sentir que o caminho estava apenas começando. A casa, antes opressora, agora parecia ser um palco de autodescoberta, onde todos poderiam se surpreender. Mas será que estaria pronta para confrontar sua mãe e sua própria identidade? Enquanto Ana olhava nos olhos de Carla, sabia que a amizade delas poderia ser a ponte para um futuro que ela nunca imaginou. E lá no fundo, entre a fragilidade e a esperança, a batalha por reconhecimento familiar e autodescoberta estava apenas começando. O que restará dessa dinâmica familiar complexa? Cada dia seria uma nova chance de se encontrar e lidar com as verdades que a vida lhe trazia. Ana não conseguia parar de pensar na loja dos avós. A ideia de que ela vinha de uma linhagem de empreendedores, de pessoas que construíram algo valioso, dava uma nova perspectiva à sua história. Enquanto enxugava os pratos, a conversa com a vizinha ecoava em sua mente. Quando foi que deixei esse legado se perder? Ela se perguntava. Com o coração acelerado, decidiu que precisava investigar mais sobre o passado familiar. O dia seguinte chegaria e, ao invés de seguir com a rotina habitual, Ana se lembrou de que tinha a caixa de fotos da família guardada no sótão. E se suas respostas estivessem lá? Enquanto subia as escadas, sua respiração acelerava. O sótão tinha um perfume de lembranças pó, madeira antiga e um toque de saudade. Quando abriu a caixa, objetos de outras eras surgiram como relíquias de um mundo esquecido. Fotografias desbotadas trouxeram sorrisos e histórias. Ana passou as mãos nas imagens, sua avó em uma pose elegante diante da loja, o avô com um semblante orgulhoso. Eram rostos cheios de vida, repletos de sonhos. O contraste com a indiferença de sua mãe a atingiu como um soco no estômago. Como alguém que poderia sair de uma linhagem tão forte poderia desdenhar de sua própria filha? Sentindo-se invadida por um turbilhão de emoções, Ana decidiu que era hora de trazer toda essa história à tona. Se o futuro dela estava tão atrelado ao legado dos avós, ela não poderia permitir que a falta de crença da mãe a mantivesse presa a uma sombra. Eu sou mais do que ela pensa, sussurrou para si mesma,
uma chama de determinação começando a se acender. Ana decidiu que iria conversar com Carla novamente. Ela precisava de apoio, alguém que acreditasse nela. No dia seguinte, ao encontrar Carla, não teve medo de se abrir. Você sabia que meus avós tinham uma loja famosa? Isso muda tudo. A noiva do irmão a escutou atentamente, com os olhos brilhando, e Ana sentiu que havia finalmente encontrado uma parceira. Precisamos descobrir mais sobre isso. Podemos reabrir a loja, ou algo do tipo. Pense em quantas pessoas iriam adorar conhecer a história, sugeriu Carla, cheia de entusiasmo. As palavras da amiga tocaram fundo, e Ana sentiu uma onda de esperança. Talvez houvesse uma chance de transformar o que parecia um fardo em uma nova oportunidade. Enquanto discutiam ideias, Ana notou a sombra do futuro. O receio da reação da mãe pairava no ar. Como ela reagiria? Será que essa nova Ana, ambiciosa e confiante, seria aceita ou continuaria a ser desdenhada? A pergunta pairava como uma nuvem escura acima de sua cabeça. No entanto, havia uma chama inextinguível dentro dela, acesa pela redescoberta de sua herança. Se conseguir abraçar meu passado, talvez isso me ajude a mudar meu futuro, refletiu. E, com o apoio de Carla, ela decidiu que não poderia esperar mais. Vamos atrás disso juntas, a noiva disse, e Ana sentiu como se um peso tivesse sido levantado de seus ombros. Mas antes que pudessem avançar com o plano, Ana recebeu uma mensagem inesperada que mudaria tudo. Sua mãe quer falar com você. O coração dela disparou. O que seria agora? Estava pronta para enfrentar tudo o que viesse, mas aquela conversa poderia ser o divisor de águas entre seu passado e futuro. A ansiedade cresceu à medida que ela ponderava o que sua mãe poderia querer dizer. Será que finalmente ela entenderia o valor de quem Ana era? O que seria revelado nessa conversa? Ana sentou-se na mesa da cozinha, a luz da manhã filtrando-se através da janela, mas a luz não conseguia dissipar a escuridão que envolvia seu coração. A mensagem da mãe ecoava em sua mente, como um eco de reclamações antigas. Afinal, o que sua mãe poderia querer? Uma parte dela queria ignorar a mensagem, cancelar o encontro e continuar a sonhar sobre a loja dos avós. Mas outra parte, mais ousada, sabia que precisava enfrentar o passado de frente. Ela respirou fundo e lembrou-se dos rostos sorridentes das fotos, do brilho nos olhos de sua avó e da força serena de seu avô. Isso era mais do que apenas uma loja. Era a história dela, a essência de quem era. Simplesmente não poderia deixar que as inseguranças de sua mãe a destruíssem. Ana se levantou, determinada, e decidiu que essa conversa seria como um divisor de águas na vida delas. O encontro foi marcado para o café da manhã no restaurante da esquina, um lugar que sua mãe gostava. Ao entrar, Ana sentiu seu coração acelerar. O aroma do pão fresco e do café a envolveu, mas os sentimentos desconfortáveis logo voltaram. O que não parecia certo era a expectativa em torno daquele momento. A mesa estava pronta, a cadeira vazia esperando. A própria atmosfera parecia pesada. Quando sua mãe chegou, Ana viu com um misto de amor e exasperação. O olhar de sua mãe estava carregado de algo indefinido: preocupação? Medo? Ou apenas um desdém silencioso que havia se tornado tão comum entre elas? A mulher sentou-se, e os cumprimentos iniciais foram cortantes como o vento frio de um dia de outono. Mãe, você disse que queria falar comigo. Ana começou, seu tom firme, mas cauteloso. Havia uma tensão palpável, como se tudo ao redor fosse escutar a conversa que estava prestes a acontecer. A mãe fez uma pausa, olhando pela janela, permitindo que o silêncio se instalasse entre elas. Ana lutou contra a vontade de encerrar a conversa logo, mas uma parte dela sabia que precisava ouvir. A mulher finalmente se virou, a expressão do rosto mudando. Eu soube que você começou a se interessar pela loja dos seus avós. A voz dela era suave, mas havia uma hesitação, um receio de tocar em feridas que ainda não haviam sarado. Ana notou um leve tremor nas mãos da mãe enquanto ela mexia na xícara de café. Eu sinto que posso fazer alguma coisa com isso, mãe. Eu queria que você visse também, quão incrível isso é. Ana falou com ardor que não sentia há muito tempo. Mas a resposta de sua mãe veio como um soco. Seu avô foi um bom comerciante, mas você sabe como a vida é, não é? Nem todas as histórias terminam da maneira que gostaríamos. Às vezes, é melhor deixar o passado onde ele está, disse ela, com um olhar que não mostrava apoio. Ana fechou os olhos por um momento, tentando processar aquelas palavras. Era como se sua mãe tivesse esmagado todos os sonhos que a nova Ana estava tentando construir. Dentro dela, uma tempestade de emoções se formava. O que era mais doloroso?
A falta de apoio ou o silêncio estridente da desilusão? No fundo, mãe, você realmente acredita que eu não posso fazer isso? Perguntou, cruzando os braços. A pergunta pairou no ar, desafiadora, carregada de esperança e desespero ao mesmo tempo. Você sempre espera demais de si mesma, respondeu a mãe, o tom mais cortante agora. Mas Ana sentiu uma chama acender-se dentro dela, a determinação crescendo enquanto as palavras da sua mãe rebatem em sua mente. Eu sou mais do que você pensa, e vou provar isso, disse Ana, levantando-se da cadeira repentinamente, surpreendendo a si mesma com a sua ousadia. O olhar da mãe estava fixo nela, e, naquele momento, Ana sabia que a conversa ainda não havia acabado. Assim, ao sair do restaurante, suas emoções borbulhavam. A conversa poderia ter sido um desastre, mas acendeu um fogo dentro dela. O legado da loja não era só um resquício do passado, era uma chance de reescrever sua história. De repente, ao olhar para o celular, uma nova mensagem piscou. Carla descobriu algo importante sobre a loja. Precisamos nos encontrar urgentemente. O coração de Ana disparou, misturando pavor e excitação. O que poderia ser tão relevante? Ela estava prestes a descobrir, e isso poderia mudar tudo. Ana caminhou rapidamente até sua casa, o vento frio da manhã batendo em seu rosto, como se essa brisa carregasse todas as respostas que ela tanto buscava. O celular vibrava em seus dedos, mas a mensagem de Carla era tudo que sua mente conseguia processar. O que seria tão importante a ponto de requerer um encontro urgente? Isso a mantinha em um estado de expectativa e ansiedade. Ao abrir a porta de casa, a familiaridade do lugar trouxe um conforto temporário, mas rapidamente eclipsado pelas suas preocupações. Ela se sentou no sofá, ainda vestida com suas roupas de sair, e tentou organizar seus pensamentos. O que havia entre o passado e seu futuro? E o que Carla poderia ter descoberto? Essa dúvida a consumia. Os minutos passaram enquanto Ana mexia no celular, olhando repetidamente para a tela. Finalmente, ela decidiu que não poderia esperar mais. Levantou-se, ajeitou os cabelos e se sentiu pronta para enfrentar o desconhecido. O que quer que seja, eu consigo lidar, murmurou para si mesma, colocando um pé na frente do outro. Chegando ao café onde combinou de se encontrar com Carla, o lugar estava cheio, mas a agitação parecia distante. A ansiedade estava grudada em seu peito, como um peso que se tornava cada vez mais difícil de carregar. Ao localizá-la, Ana notou que o rosto de Carla estava sério, o que não ajudava a minimizar a apreensão dentro dela. Ana. Carla acenou e levantou-se, puxando-a para um abraço apertado. Estou feliz por você ter vindo. Oui, Carla. O que aconteceu? O que você descobriu? A urgência em seus olhos quase fez Carla hesitar, mas a amiga respirou fundo. Fui à loja ontem. Contei para alguns amigos sobre a ideia que você teve, e eles estão super empolgados. Mas então, eu encontrei algumas coisas antigas. Photos, documents. E uma carta do seu avô. Ana sentiu o coração disparar. Aquela carta poderia conter muito mais do que ela imaginava. Era uma conexão direta com suas raízes. Uma carta? O que dizia? Carla hesitou por um momento, e a expressão dela se tornou sombria. Era sobre a loja e sobre coisas que ele nunca teve coragem de compartilhar com a sua mãe. Como assim? A curiosidade e o medo de ouvir algo que poderia mudar tudo impulsionaram Ana. Já não bastava a desconfiança que sua mãe tinha sobre seus sonhos, e agora isso? Ele falava sobre o legado da loja. Sobre sonhos que ele queria que vocês continuassem. Ela pode mesmo estar se protegendo ao ignorar todo o sentimento por trás da loja, disse Carla, pausando, enquanto olhava para Ana nos olhos. Pode ser que sua mãe esteja com medo de ver o que está perdendo. Ana sentiu uma vontade imensa de levantar e ir atrás da mãe. Mas a ideia de confrontá-la sem ter a carta nas mãos a deixava hesitante. Onde está essa carta agora, Carla? Carla olhou em volta, como se o café estivesse ouvindo. Eu peguei com cuidado. Está aqui na minha bolsa, mas não sei se talvez devêssemos esperar um pouco antes de mostrar para sua mãe. O que você acha? Ana pensou nas palavras da mãe e na luta que teria que enfrentar para conquistar seu apoio. Não, precisamos mostrar a ela. Isso pode mudar tudo. Se ela entender o que realmente significa, isso pode nos unir. A determinação que crescia dentro dela surgia com uma intensidade renovada. Se essa carta realmente representasse o que Carla dizia, ela estava disposta a lutar. Para além das palavras frias e dos olhares tortos, havia uma chance de reconciliação. Ana pegou a bolsa de Carla com ansiedade e a abriu. O que quer que estivesse ali, poderia ser mais do que apenas papel.
poderia ser a ponte entre elas. Enquanto desdobrava o envelope, o ambiente começou a desvanecer. Tudo estava prestes a mudar. Mas uma nova mensagem para Ana interrompeu o momento, vibrando insistentemente. Precisamos conversar. É urgente. Sua mãe. O coração de Ana agarrou-se à expectativa que a acompanhava como uma sombra. O que sua mãe poderia querer agora? Era a hora de decidir o que fazer. Cada vez mais, ela se sentia à beira de uma revelação. Ana sentiu que o ar ao seu redor ficou denso. A mensagem da mãe parecia mais um eco distante, como um sussurro do passado que se instalava de forma inescapável. Ela olhou para Carla, que a observava com preocupação. E agora? Perguntou, sua voz quase inaudível. Vamos, Ana, Carla sugeriu, tocando suavemente em seu braço. Você precisa decidir. Esse é um momento importante. Ana inspirou fundo, tentando organizar a tempestade de pensamentos. O que poderia ser tão urgente? As palavras da mãe faziam um turbilhão em sua mente. A raiva, a tristeza e o medo dançavam entre si, criando um labirinto emocional. Mas a determinação, também, pulsava em seu coração. Sem pensar duas vezes, ela mandou uma mensagem de volta. Estou indo para casa. Precisamos conversar. Sentiu um aperto no estômago ao enviar aquelas palavras, cada letra carregada de significados, memórias e promessas que ela não sabia se conseguiria cumprir. Ana saiu rapidamente do café, puxando Carla junto. O caminho de volta parecia mais longo do que normalmente seria. Cada passo aproximava da conversa que temia e desejava ao mesmo tempo. O dia nublado refletia o que estava prestes a acontecer. Era como se o universo estivesse prestes a fazer uma revelação, e Ana não fazia ideia de qual seria o desfecho. Ao chegar em casa, as luzes estavam acesas, e a porta da sala estava entreaberta. O coração de Ana despencou. O ambiente estava silencioso, mas o cheiro familiar do café recém-passado e das bolachas de aveia que sua mãe costumava assar acolhia de forma quase reconfortante. Mas a sensação de que este pequeno paraíso estava prestes a ser invadido por um furacão a deixava inquieta. Mãe? Ela chamou, a voz trêmula enquanto cruzava o limiar da sala. Da cozinha, sua mãe reapareceu, típica e intensa como sempre. O olhar dela não passava despercebido, estava sério, quase nervoso, e Ana sentiu uma onda de arrependimento antecipado. Você recebeu minha mensagem, a mãe falou, e a voz dela era um misto de cuidado e apreensão. Podemos conversar? Tô pronta para ouvir tudo, Ana respondeu, mas sabia que o peso das palavras que teria que dizer seria monumental. Ambas se sentaram à mesa, e a mãe começou a falar sobre coisas do dia a dia, mas Ana percebeu que suas palavras estavam carregadas de algo. Como se ela estivesse tentando encontrar o tom certo antes de desembarcar em um assunto profundo. Mãe, eu estou com a carta do vovô, Ana interrompeu, sentindo que essa era a hora de trazer à tona o peso que ambas carregavam. A Carla encontrou. E eu quero entender o que aconteceu entre vocês. O olhar da mãe se endureceu por um segundo, mas logo se tornou melancólico. Ana nunca a havia visto assim, quase fragilizada. Ana, não sei se isso é o melhor para você. Aquelas lembranças elas podem machucar. Ela sentiu uma onda de frustração. Mas eu quero entender. Eu preciso entender para seguir em frente com meus sonhos. Você não vê? Tudo isso parece estar ligado. O coração da mãe parecia um universo de emoções contidas. As palavras estavam enroladas em lembranças, mas Ana sabia que, com a carta em mãos, havia um caminho para a verdade. Eu não sei o que você vai pensar de mim quando ouvir o que está escrito, mas seu avô fez escolhas difíceis. A mãe começou a se abrir. As palavras dela soaram como um aviso e uma promessa, e Ana sentiu que a verdade estava perto, quase ao alcance de sua mão. Mas antes que mais pudesse ser dito, o telefone da mãe tocou. Um chamado apressado que cortou a tensão no ar. Ana prendeu a respiração, um novo vem na trama. Apenas um instante, e tudo que sonhava poderia desmoronar ou se assentara nos trilhos certos. Desculpe, eu preciso atender, a mãe disse, levantando-se apressada. Ana ficou ali, imóvel, o mundo girando ao seu redor. O universo estava prestes a mudar, e ela estava mais perto do que nunca de descobrir segredos guardados por tanto tempo. Mas qual seria o impacto? Não só em sua relação com a mãe, mas em sua própria identidade. A história se desdobrava diante. De lá. A certeza da revelação estava no ar, mas assim como noto a vida, tudo era cercado de incertezas. A tensão no ar a fazia pensar, o que mais poderia estar prestes a ser revelado. Ana sentou-se à mesa, a mente fervilhando em um misto de ansiedade e expectativa.
A presença da mãe, que sempre havia sido uma fonte de segurança, agora parecia distante. Ela observou a figura familiar se afastar, seu reflexo esmaecendo na luz da cozinha. O telefone continuava a tocar, e o peso do silêncio ao redor a sufocava. Lágrimas não eram um recurso disponível para ela, naquele momento. Em vez disso, Ana buscou na força interior que lhe era tão familiar. Mas tudo parecia tão confuso. Com um impulso, decidiu que não poderia ficar ali parada. Esquivando-se de suas incertezas, Ana levantou-se e dirigiu-se até a porta da cozinha, ouvindo o eco da conversa da mãe, que falava de forma contida, escondendo a verdade em cada palavra. O desconforto a envolveu como um cobertor pesado, e, em uma fração de segundo, ela se viu cruzando a entrada do corredor. O que está acontecendo? Sua voz, firme, surpreendeu até a si mesma. A mãe, ao ouvir o chamado, franziu a testa. O olhar dela, que misturava preocupação e medo, confirmou o pior. Ana sabia que a conversa deveria acontecer. Mas a dúvida como um veneno começou a se espalhar em suas veias. O que mais havia para descobrir? Finalmente, sua mãe desligou e caminhou lentamente em direção a ela, como se estivesse prestes a se despir de segredos. Anna, Não, mãe. É a sua vez de ouvir. Você sempre me diz que devemos enfrentar nossos medos. E eu também quero saber o que está escrito naquela carta. Ana desabafou, a urgência explodindo em suas palavras. E então, depois de um profundo suspiro, a mulher tomou coragem e falou com a sinceridade que Ana não sabia que faltava. Seu avô não era o homem que você imaginava. Ele teve um passado, escolhas que mudaram nosso futuro. Ana se perguntava o que poderia ser tão assustador a ponto de abalar a estrutura de suas memórias. Mãe, por favor, não me deixe em suspense. O que ele fez? A expressão da mulher era dolorosa, e era como se cada palavra fosse um relâmpago que iluminava um pequeno buraco negro em seu coração. Ele tinha um sonho, uma vida longe da família. O que você tem na mão não é apenas uma carta. É a chave para entender quem somos. As palavras da mãe a atingiram como um soco, fazendo Ana vacilar. Ela não tinha ideia do que estava para ser revelado. Ela se lembrou das histórias que a mãe contava sobre o avô, um homem forte e amável. O que poderia ter mudado essa imagem? O silêncio cresceu entre elas, um personagem próprio que ocupava o espaço. Ana sentia a pressão do tempo, como se cada segundo estivesse sugando a esperança que ainda restava. O que aconteceu, mãe? Ele fez escolhas que separaram nossa família. E essa carta pode conter verdades que você talvez não queira ouvir. A mãe hesitou. Ana podia ver lágrimas se formando nos olhos dela, um sinal de fraqueza que nunca havia presenciado. Eu preciso saber. O desejo pela verdade ocupava todo o espaço dentro de Ana. O que poderia ser tão devastador e ao mesmo tempo libertador? Eu preciso entender minha história. Essa carta é parte do meu legado. Com um leve movimento, sua mãe finalmente se acomodou, como se estivesse liberando o fardo acumulado por tantos anos. Está bem. Mas lembre-se, às vezes a verdade pode doer mais do que a mentira. Ana concordou, já preparada para encarar o desconhecido. A curiosidade e o medo dançavam em seus olhos, mas uma chama de coragem ainda a mantinha firme. Eu estou pronta. As mãos da mãe tremiam enquanto ela retirava a carta de um compartimento na gaveta da mesa. Antes de abri-la, ela olhou nos olhos da filha, como se quisesse fazer uma última conexão, uma última chance de proteger Ana daquele turbilhão emocional. O momento estava próximo, e a expectação pesava no ar. Mãe, eu estou aqui. Qualquer coisa. A frase ficou perdida, mas a mensagem estava clara. Ana estava disposta a enfrentar o que viesse, mesmo que isso significasse desenterrar a dor. Mas, antes que pudessem continuar, o telefone novamente rompeu o momento. Desta vez, no entanto, a mãe hesitou, olhando para o aparelho como se ele fosse um mensageiro. Com um novo brilho de temor, ela se virou para Ana. E se os segredos que estou prestes a compartilhar não forem exatamente o que você espera? E assim, a revelação pairou no ar, como um fio prestes a se romper. O coração de Ana disparou, e ela esperou, ansiosa, pela resposta. Afinal, o que mais poderia estar escondido na história da sua família? Ana sentia o coração acelerar, como se quisesse saltar do peito. O suspense no ar era quase palpável e a hesitação da mãe se tornava a personagem principal naquele dramático ato. Ela trocava olhares com a mãe, implorando por uma explicação que, a cada minuto que se passava, se tornava mais estranha e mais pesada. Ana, eu não sei se estou pronta para, começou a mãe, mas Ana não podia permitir que ela recuasse.
Por favor, apenas comece. Quero saber tudo. O que tem naquela carta? O que ele fez? A insistência de Ana era clara agora, e em sua voz havia uma determinação recém-descoberta, uma força que até ela não sabia que possuía. A mãe respirou fundo, como se estivesse prestes a mergulhar em águas profundas. Seu avô? Ele foi embora. Deixou a família para seguir um amor, um sonho que nada tinha a ver com nós. As palavras soaram como um eco nas paredes da cozinha. Ana ficou em silêncio, aturdida. Assim, seu avô trocou o lar por um sonho? O que tinha acontecido com a família que ele abandonara? Seu rosto se contorceu em confusão e dor. Ele me deixou uma herança, Ana. Além de memórias, há uma verdade que não conseguimos carregar, e que agora chega a você. A mãe parecia ter escolhido cada palavra com cuidado, como se fossem vidros frágeis, prestes a se estilhaçar. A tensão entre elas aumentou, e Ana forçou-se a visualizar seu avô, a figura tão imponente que costumava parecer, agora desmoronada em um pedaço de papel que carregava segredos. E essa carta? O que mais ela revela? Ela fala sobre o amor que ele teve, as escolhas que fez. Mas também contém uma promessa não cumprida. O olhar da mãe desabou em um mar de lágrimas. Uma promessa que afetou tudo o que construímos após ele partir. Ana sentiu uma pontada forte no peito, como se um peso a puxasse para baixo. Sua família, sua identidade, tudo parecia começando a se desvanecer. Ele tinha coragem, não tinha? Para seguir o que desejava, mesmo que isso significasse nos deixar para trás. A mãe assentiu lentamente. Sim, mas isso não diminui a dor que causou. E agora, você precisa decidir como lidar com isso. A carta não trará respostas fáceis, e talvez, o que você descobrir estará longe de suas expectativas. Ana sentiu o suor se acumular em sua pele. O que era profissão de amor se tornava uma prisão de sentimentos contraditórios. Se seu avô tinha um sonho, por que a cobrança de sua parte sobre o legado que ele não viveu a preocupava tanto? Uma raiva crescente misturou-se à dor. Raiva de seu avô por ter abandonado o lar, e ao mesmo tempo, uma chateação por não saber o que fazer com essa nova perspectiva de sua história. E se eu não quiser saber? E se eu preferir ficar com a imagem que tenho dele? Sua voz estava entrecortada, seu coração vulnerável. Mãe, você pode escolher. Mas a verdade não desaparece. Você precisa decidir se quer enfrentar isso ou viver na sombra dessa escolha. A mãe enxugou as lágrimas, revelando um olhar firme. Ana olhou para a carta sobre a mesa, a única ponte entre seu passado e seu presente. E foi quando ela notou um nome desconhecido, rabiscado no canto do papel. Algo dentro dela se revirou, uma faísca de curiosidade se acendeu. Quem é esse aqui? Este nome não me diz nada. O silêncio se fez novamente, e o semblante da mãe escureceu. Isso é algo que vai mudar tudo, Ana. E talvez, você tenha que enfrentar mais do que apenas a verdade do seu avô. Ana sentiu um frio na espinha. O que mais está escondido, mãe? O que você não está me contando? A urgência em sua voz ecoava desesperadamente, enquanto sua mente começava a girar em torno das consequências da verdade. E assim, diante da carta e do que ela representava, Ana soube que estava prestes a desvendar não apenas o passado de seu avô, mas também a história que a unia àquele nome apreensivo e que poderia mudar o fluxo de sua vida. Ana sentiu o ar se tornarem mais denso. A pergunta pairava entre elas como um relâmpago prestes a atingir o solo. O olhar da mãe pesava, repleto de um misto de medo e compaixão. Era um momento decisivo, não havia como voltar atrás. Aquele nome é sobre o amor que seu avô deixou para trás. O nome Vívia não é apenas um rabisco, Ana. É o nome de uma mulher que ele amou mais do que a própria família. As palavras de sua mãe estavam carregadas de uma dor antiga, como se aquela lembrança reabrisse feridas que nunca cicatrizaram. Vivian? O nome soou estranho e distante nos lábios de Ana, como uma assombração de um passado que ela nunca conhecera. Uma parte dela queria desgostar daquela mulher, a responsável pelo abandono de seu avô, mas uma outra parte sentia uma curiosidade voraz. Ele realmente a amava? E por que o nome dela está nessa carta? A mãe respirou fundo, enquanto se deixava levar pelas memórias. Ele a conheceu nos anos de juventude. Era uma paixão avassaladora, mas a vida obrigou a escolher e ele escolheu você e sua avó. Era esse o peso da decisão que ele carregava. Seus olhos se perderam em algum lugar distante, e Ana percebeu que a dor da escolha ainda estava viva. Mas, ele foi embora. Ele não lutou por nós. O tom de Ana transbordava frustração e um misto de incompreensão.
Por que ele não voltou? Por que não tentou consertar tudo? Se me deixou essa carta para descarregar a verdade, onde está a coragem dele? O silêncio se arrastou. Ao olhar para a expressão da mãe, Ana percebeu que a batalha interna era herança, assim como a carta. Cada lágrima por trás dos olhos de sua mãe era um reflexo de tudo que não tinha sido falado ao longo dos anos. Porque, Ana, às vezes os humanos são fraquinhos diante do amor. Ele tinha um sonho e, mesmo que isso tenha ferido a gente, o peso da escolha foi maior do que qualquer um poderia imaginar. A voz da mãe tremia, enquanto buscava um jeito de explicar a complexidade das relações humanas. Ana sentia a inquietude se espalhando em seu peito. Ali estava, à sua frente, a realidade de um homem que ela idealizara, agora fragmentada. Não apenas o avô que deixará a família, mas um homem que um dia sonhou, amou e teve seus medos. E quando você soube disso tudo? Por que nunca me contou? A indignação ecoava em sua voz, mas, ao mesmo tempo, trazia dor, tristeza e um tremendo desamparo. Eu não sabia como. Não queria ferir você nem reviver meu próprio sofrimento. Com o passar do tempo, me convenci de que era melhor manter o silêncio sobre ele. As palavras saíram entrecortadas, como se abrir a boca fosse rasgar um véu de dor acumulada. Ana teve a impressão de que aquele diálogo tinha se transformado em um labirinto. O amor e a traição andavam juntos em sua família, fazendo com que as paredes da identidade se tornassem em ruínas. Por que ele escolheu ir atrás daquela mulher? O que ele tinha que não tínhamos? O desespero em sua voz mostrava um desamparo absoluto ao tentar conectar as peças de sua história. Às vezes, o que buscamos está fora de nosso alcance. Ela representava a liberdade, algo que ele sentia que tinha perdido. Ele foi um prisioneiro de suas próprias escolhas, e, no final, todos nós pagamos o preço. A mãe se inclinou à mesa, cobrindo o rosto com as mãos. Mas agora, você precisa decidir, Ana. Esse nome, Vivian, não é apenas uma lembrança. Se você quiser, pode buscar isso. Pode buscar as respostas, e a verdade dentro desse amor. Ana sentiu uma onda de emoções. Coragem, desgosto, raiva e curiosidade. Era uma possibilidade que escondia um novo caminho à sua frente, um que poderia mudar tudo. Mas a pergunta que assombrava agora era, até onde ela teria que ir para descobrir as verdades obscuras sobre seu avô e, quem sabe, sobre si mesma? Vou procurar por ela, anunciou Ana, sentindo uma determinação crescer dentro de si, quase como uma nova chama se acendendo. A mãe a olhou com um misto de surpresa e preocupação. Você tem certeza disso, Ana? O que encontrará pode não ser bonito não. Importa. Preciso saber quem foi ele de verdade. E, se Vivian faz parte dessa história, vou buscar entender. E assim, com um sopro de coragem, Ana começou a arrumar sua mente e coração para a jornada que viria. Porém, no fundo, sentia que algumas verdades poderiam ser mais dolorosas do que esperava. O nome Vivian girava em sua cabeça como um aviso. O passado nunca realmente morre. O que ela encontraria ao buscar por Vivian? A história estava apenas começando a se desenrolar. Ana acordou com o peso da decisão repousando em seu peito. O dia já começava a clarear, mas a escuridão das dúvidas a acompanhava. O café da manhã passou sem muito sabor, enquanto sua mente vagava entre as possibilidades do que poderia encontrar na busca por Vivian. A imagem daquela mulher se tornava cada vez mais vívida em sua imaginação, como uma sombra sombria da qual ela precisava se desvencilhar. No caminho para o trabalho, cada semáforo parecia uma indecisão representada. E se Vivian não quisesse ser encontrada? E se, ao procurá-la, Ana acabasse descobrindo mais dor do que ela já carregava? As perguntas se acumulavam como nuvens de tempestade. Mas a determinação crescia. Afinal, como poderia seguir em frente sem entender as raízes de sua própria história? Assim que chegou ao escritório, Ana sentiu o ambiente pulsar ao seu redor. As conversas e risadas dos colegas eram como ecos distantes de uma realidade que já não fazia sentido. Ela estava presa em um universo à parte, navegando entre passado e futuro. O dia parecia se arrastar, mas o toque de seu celular mudou tudo. Uma mensagem de sua mãe: estou preocupada com você, Ana. Pense bem antes de agir. A preocupação da mãe era compreensível, mas a insistência dela apenas queimava ainda mais a chama que Ana acendia dentro de si. Ela sabia que estava se aproximando de algo importante e que as respostas que buscava poderiam trazer um novo significado para seu presente. Na hora do almoço, decidiu dar uma volta pela cidade, buscando distração. Ao caminhar, um pequeno café chamou sua atenção. A placa antiga e desgastada pela chuva parecia uma ode aos tempos passados.
Com uma xícara de café quente em mãos, se sentou em uma mesa isolada. Enquanto observava os rostos desconhecidos ao seu redor, algo dentro dela se agitou. As pessoas eram apenas rostos, mas cada uma delas poderia estar carregando histórias complicadas e emocionais. Aquela era a verdade universal que Ana acabava de perceber. Todos nós temos segredos e amores não resolvidos, sombras que nos acompanham. E naquele espaço, ela decidiu que não fugiria mais da sua própria sombra. Ao retornar para casa, Ana sentia que era hora de começar a busca de verdade. A primeira parada seria a famosa biblioteca municipal, onde documentos antigos e registros poderiam lhe oferecer as primeiras pistas sobre Vivian. O pensamento a encheu de expectativa, talvez ela fosse apenas uma carta perdida, um sonho esquecido entre as páginas da história. A atmosfera tranquila da biblioteca a envolveu assim que entrou. O cheiro de livros antigos misturado ao perfume de papel velho trazia uma sensação de mistério. Ana se dirigiu até a seção de registros familiares, seu coração batendo acelerado. Com cada documento que manipulava, uma onda de emoções a invadia. Era como desenterrar flores murchas, esperando que uma delas pudesse ainda ter vida. Horas depois, enquanto os raios de sol começavam a desaparecer, Ana encontrou um registro que chamaria sua atenção. O nome Vivian aparecia novamente, marcado em um documento de casamento. O sobrenome era familiar, e a mente de Ana começou a correr. O que isso significaria? Casamento? Ela estava nascendo novamente na história que a cercava. A verdade parecia dançar na ponta de seus dedos, quase podendo ser tocada. Mas, então, um sussurro inquietante invadiu sua mente. E se ela não conseguisse lidar com o que encontrasse? E se Vivian não fosse a figura idealizada que Ana criará? Os fantasmas da dúvida começaram a assombrar novamente. Ana foi tomada por um turbilhão de sentimentos: esperança, medo, ansiedade. Era um caminho que poderia mudar tudo, mas a coragem ainda a empurrava adiante. Com o documento em sua mão, ela sabia que a próxima etapa seria procurar Vivian pessoalmente. E essa nova jornada levava para um território desconhecido talvez, a cidade onde Vivian morava estivesse cheia de segredos. E o que mais ela descobriria sobre seu avô? O peso da verdade começava a ficar mais pesado conforme os próximos passos se desenhavam em sua mente. Será que Ana estava pronta para enfrentar o que viria pela frente? Ana acordou com a luz do sol filtrando pelo quarto, aquecendo seu rosto e despertando esperanças que achou que estavam enterradas. O dia prometia ser diferente, a ansiedade e a determinação estavam nas suas veias. Afinal, sua busca por Vivian não era apenas uma maneira de entender o passado do avô, mas uma chance de redefinir sua própria identidade. Enquanto tomava café, lembranças da conversa com a mãe a envolviam como um cobertor pesado. A revelação do amor do avô por Vivian ainda ecoava em sua mente. Como teria sido a vida se ele não tivesse partido? Mas Ana sabia que não podia se deixar levar pela nostalgia. Era hora d'agir. Com o documento de casamento a tiracolo, Ana decidiu que a biblioteca seria sua primeira parada. Cada passo levava mais perto das respostas que tanto desejava. Ao entrar, o cheiro de papel velho e o silêncio acolhedor a envolviam, quase como se estivesse retornando a um lar perdido. A bibliotecária a cumprimentou com um sorriso compreensivo. Ela sabia que Ana estava ali em busca de algo mais profundo. Após algumas horas de pesquisa, um conjunto de velhos registros de jornais chamou sua atenção. Em uma coluna datada de décadas atrás, Ana encontrou uma menção a Vivian, destacada em uma história de amor trágica. O coração dela disparou. Cada palavra parecia contar não apenas a história da mulher que procurava, mas também de seu avô. A vida que ele poderia ter levado se tivesse escolhido diferente. Você encontrou algo importante? A bibliotecária perguntou, percebendo a intensidade em seu olhar. Talvez, uma confirmação do seu amor e da escolha dele. Ana respondeu, com a voz trêmula, mas decidida. Depois de horas de busca, o cansaço se instalou, mas a determinação de Ana não vacilou. A imagem de Vivian foi se tornando mais clara em sua mente, uma mulher de espírito livre e apaixonado, que atraíra o coração do avô. Mas o que isso significava para Ana? Ao voltar para casa, a confusão se armava dentro dela. O que fazer com essas novas descobertas? Seria possível reescrever a própria história a partir do amor de um homem que havia deixado uma dor tão profunda? As perguntas a acompanhavam como sombras, mas ela não queria mais se esconder. Era hora de encarar a verdade. Ainda pensativa, Ana decidiu então contar à mãe sobre o que descobrira. Seria um risco, mas ela queria uma chance de finalmente abrir um diálogo, uma ponte entre o passado e o presente. Após um longo dia, na mesa da cozinha,
Ela viu atuando como sempre, mas algo no ar estava carregado de expectativa. Mãe, eu encontrei documentos sobre Vivian. Ana começou, sua voz firme. Eu sei que sua história é importante. E quero que você saiba como isso me faz sentir. Não apenas sobre o avô, mas sobre nós também. A mãe ergueu o olhar, seu rosto se transformando em um misto de surpresa e apreensão. Ana, você realmente está disposta a abrir feridas do passado? Estou, sim. Precisamos discutir isso, enfrentar nossas verdades. Eu não vou mais me esconder das escolhas que eles fizeram. Eu quero entender. A tensão era palpável, mas Ana também podia sentir a fraqueza da mãe frente à determinação dela. Então vamos entender juntas. A mulher respondeu, como se fizesse uma escolha simbólica naquele instante. Ana puxou a cadeira e começou a compartilhar cada descoberta, cada sensação que a história lhe trouxe. A mãe a escutava com atenção, e à medida que as palavras se desdobravam, um novo espaço de vulnerabilidade se estabelecia entre elas. A conversa fluiu, cheia de sentimentos não ditos por anos. Eu passei tanto tempo tentando proteger você de um passado que nunca fui capaz de enfrentar, a mãe confessou, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Vivian não é apenas uma mulher. Ela representa tudo que eu pensei que deveríamos esquecer. Mas, no fundo, eu não queria que você carregasse o peso dela e de suas escolhas. Ana sentiu seu coração amolecer. E eu não quero que minha vida seja feita do medo do que você viveu. Estou aprendendo a lidar com isso, mãe. E quero que nós duas possamos fazer as pazes com nossas histórias. O diálogo abriu um novo capítulo. As verdades compartilhadas começaram a criar um laço mais forte entre mãe e filha. Ana pode ver a fragilidade da mãe, que precisava mais do que acreditava. Elas não eram apenas um reflexo do passado, mas mulheres com suas próprias esperanças e sonhos. Com a conversa fluindo, a ideia de encontrar Vivian tornava-se menos assustadora. Era uma possibilidade de fechamento, de entendimento. Quando me sinto perdida, lembro que a minha história está interligada com a dela, com a sua, Ana disse com uma firmeza renovada. E isso significa que eu posso ser quem eu sou, sem o peso da culpa. Confrontar e acolher os fantasmas do passado liberou uma energia ancestral em Ana. O amor que havia passado por gerações não precisava ser um fardo, mas uma base sólida para construir novas narrativas. Ao ouvir a história de Vivian e dos desafios que enfrentou, Ana viu seu próprio crescimento refletido. Assim, o próximo passo se tornava claro. No dia seguinte, Ana decidiu procurar por Vivian. Era hora de completar as palavras, de dar um sentido a tudo que havia descoberto. Com coragem e determinação, Ana pegou seu celular e começou a buscar formas de localizar Vivian. Assim, não só a história da sua família, mas toda a verdade, a aproximava de um futuro que ela poderia moldar. O eco de suas descobertas a conduziu para a estrada diante dela. Ao cruzar o limiar que separava o passado do futuro, Ana percebeu que, por mais difícil que fosse, cada passo se tornava uma oportunidade. O legado da sua família não a definiu, mas estava lá, como uma melodia suave que poderia finalmente ser tocada. Era um novo dia. Uma nova Ana, em busca não apenas de respostas, mas de reconciliação. Estava pronta para descobrir tudo o que estava por vir. Sabia que, independentemente do que encontrasse, o amor e a coragem seriam suas maiores armas. E ao aceitar tudo o que envolvia a história da família, Ana sentiu que não estava mais sozinha. A história dela pertencia a todos que haviam lutado antes dela. Era apenas o começo, e ela estava mais do que pronta para seguir em frente. Se você também acredita que histórias como essa têm o poder de transformar, é hora de agir. Inscrever-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas é fundamental. Deixar um like agora é essencial para alimentar o algoritmo e ajudar a espalhar mensagens de transformação. Comentar suas reações e sentimentos sobre o final nos ajuda a entender o que toca seu coração. E, por favor, compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação está mais do que necessário. Você precisa apoiar o canal. Este é o momento de mostrar seu apoio e unir-se na nossa jornada. Não espere nem mais um segundo. Vamos juntos.